Continuando do ponto em que paramos no último programa, porque estamos chegando ao fim do capítulo 13 do Apocalipse. Estamos analisando os versículos 11 a 17. E depois destes, partiremos para o 18º e último versículo do capítulo 13, aquele que diz: o número da besta é 666. Estamos analisando a questão da igreja unida ao Estado, o que é um absurdo dentro dos moldes atuais. Estamos vendo como realmente se identificam os Estados Unidos da América do Norte como esta segunda besta. O movimento político-religioso se espalhou por toda a imprensa e vamos dar aqui uma síntese. Por exemplo, a União Cristã de janeiro de 1871 escrevia, abre aspas, se uma emenda proposta for alguma coisa mais do que um pedaço de prosa, há de ter um efeito legal, há de afetar o juramento e instrumentos legais, os contratos matrimoniais e as leis suntuárias do país. Fecha aspas. Ora, isto seria um ultraje ao direito natural. O semanário Alta Califórnia de São Francisco, de 12 de março de 1870, escrevia, abre aspas, os partidos que têm recentemente feito uma convenção para o povo com o propósito de obter uma emenda da Constituição dos Estados Unidos, reconhecendo a divindade, não define bem o caso quando afirmam que um povo cristão tem o direito de se governar de um modo cristão. Se não nos estamos governando de um modo cristão, como há de ser designada a atitude do nosso governo? O fato é que o movimento é de molde a trazer para o nosso país aquela união da Igreja e do Estado, que todas as outras nações se estão esforçando por dissolver. Fecha aspas. Mas perguntarão, abre aspas, como é que a questão do domingo há de ser afetada pela emenda constitucional proposta? Fecha aspas. E a resposta é, o objetivo, ou pelo menos um objetivo desta emenda, é colocar a instituição do domingo numa base legal e obrigar a sua observância pelo braço da lei, pela força da lei. Ninguém diga que o movimento não visa a fins bastante práticos. Ora, o que estes reformadores nacionais querem, o que pretendem obter com a sua campanha, é expresso por um dos secretários da dita associação, o Sr. Foster. Diz ele, abre aspas, mas reside aqui um perigo. A igreja não fala como igreja. A União Americana do Domingo fez uma boa obra. Falou às denominações, mas a igreja protestante organizada não foi falar oficialmente a Washington. A obra ali foi largamente dedicada a associações, mas a voz de Deus oficial tem de ser através da igreja protestante. Não devia haver nisto uma ação conjunta das denominações? Deviam nomear uma comissão conjunta para falar em nome de Deus, e se fizerem isto convenientemente e corajosamente, não podem seguir-se senão os mesmos resultados.
Muito se perde pelo fato da igreja deixar de falar oficialmente no momento devido e no devido lugar. Nenhuma associação está revestida desta autoridade. As outras associações são individuais, mas a Igreja Protestante é divina. Ela pode e deve exprimir a voz de Deus nas salas do Congresso como igreja organizada em nome do próprio Deus. Fecha aspas. Pode-se perguntar se foram pronunciadas antes do estabelecimento do próprio papado palavras mais pomposas e arrogantes. É a imagem da besta. Está claro como água. Por isso estamos demorando tanto neste assunto, para provar de Bíblia na mão e com a história universal também na mão, porque este é o critério histórico profético de estudar o Apocalipse. Não é devaneio, não. É um processo científico de dissecar todos estes mistérios apocalípticos que aí estão há 2000 anos. Mas vimos que a linguagem protestante foi quase papal, a imagem da besta. Sem dúvida que pretendem ter aquilo que se queixam faltar-lhes. Mas olhai bem para o quadro. A igreja, isto é, as diferentes denominações, confederando-se sobre dogmas defendidos em comum, representadas por uma comissão conjunta, uma autoridade central divina, e aí de todos os dissidentes da autoridade de uma igreja divina. Assim disse Roma nos seus mais prósperos dias de cárceres, fogueiras na Inquisição e sangue derramado. Assim diria hoje se tivesse todo aquele poder. E assim dirá o protestantismo apóstata quando obtiver o poder. E esta comissão conjunta há de falar por Deus, em nome de Deus. Tem de exprimir a voz de Deus. Olha aí um segundo vigário de Deus. Atualmente é considerado o monopólio do pacto e autoritária e oficialmente a impor ao Congresso os mandamentos de Deus para que se cumpra a ferro e fogo. Tais são os obscuros planos pelos quais esses homens estão trabalhando. Se a realização deles estivesse agora como objetivo atingível perante seus olhos, hein? Porventura Roma pediu alguma vez mais do que isto? E quando esses pretensos líderes de Deus, intérpretes de Deus, vozes de Deus, alcançarem seu objetivo, perguntamos ainda: não será Roma outra vez com trajes protestantes? Uma perfeita imagem da própria besta. E, infelizmente, há, como se diz popularmente, aqueles que estão dormindo de touca. Não abrem os olhos para verem esses fatos acontecendo bem debaixo do nariz. Infelizmente. Mas aquele fraternal abraço a todos e até o nosso próximo encontro.